aí pessoal, tudo na paz com vocês? Pastor Neemias aqui, para mais uma vez, é claro, nós falarmos sobre o Reino de Deus. Se você estiver me vendo pelo YouTube, já peço para você se inscrever no nosso canal, para você não perder o próximo vídeo, que vai ser continuidade desse. Curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Se for pela nossa página do Facebook, curte também. Se for pelo Instagram, me segue, é claro. Gente, eu vou falar com vocês sobre fé customizada versus Reino de Deus, para você entender a diferença da fé customizada do Reino de Deus. Então, como eu disse para vocês, eu vou dividir em duas partes e vou começar hoje falando sobre fé customizada. O que isso significa e qual é o perigo de nós seguirmos uma fé ou praticar uma fé customizada. Bom, veja o que diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos e suas doutrinas. Pessoal, quando Cristo ele chegou, anunciando a chegada do Reino de Deus, ele dizia: olha, arrependei-vos, pois o Reino de Deus é chegado até vós. Ele dizia muitas coisas que aquele povo de Jerusalém, por estar tão apegados aos ritos, à religião da época, eles não tiveram capacidade de entender aquilo que Cristo estava dizendo para eles. Era tudo muito confuso para eles, porque eles estavam muito apegados aos ritos, aos rituais, à religião. E a maior prova da cegueira espiritual daquele povo de Jerusalém foi que há anos eles estavam esperando o Messias, há anos eles estavam esperando a chegada do rei, queria tirar eles da condição que eles estavam. E quando Cristo nasce, eles não perceberam. Veja, os próprios fariseus, que fazia parte daquele contexto, fazia parte daquela história, tinha aquelas promessas, não perceberam a chegada de Cristo. Quem percebeu a chegada de Cristo foram 3 magos, que não faziam parte da herdade de Israel, eles não faziam parte do contexto religioso daquele povo, eles não tinham nada a ver com Jerusalém. Mas eles de longe perceberam que havia nascido um rei, eles precisavam ir lá receber esse rei como tal, porque eles sabiam que Jesus ele iria herdar o trono de Davi e iria reinar sobre todas as nações. E incrível, engraçado que Jesus ele constantemente ele dizia para as pessoas exatamente isso, para os discípulos dele, para os apóstolos: cuidado com o fermento dos fariseus. O que ele queria dizer com isso? Cuidado com essas palavras que eles falam, porque eles pregam, eles usam a lei, eles usam da autoridade que eles têm para benefício próprio. Então era muito jogo de interesse que tinha ali, e Cristo condenava isso muito, muito fortemente. Bom, Cristo então ele cumpre o seu papel, ele se entrega naquela cruz por nós, e exatamente nesse ponto que eu quero começar o nosso tema de hoje com vocês. A palavra de Deus diz que Cristo ele é a personificação da verdade, e não há verdade fora dele. Então, eu vou usar de uma simbologia que eu espero que você entenda, eu quero que você me acompanhe no raciocínio. A palavra de Deus diz que ele era a verdade. Então, quando Cristo ele morreu naquela cruz se entregando por nós, o que aconteceu com essa verdade? Foi como se cada um pegasse um pedaço, foi como se o corpo de Cristo tivesse sido despedaçado. O que isso significa? Um quis ficar com o dedo, outro quis ficar com a perna, outro quis ficar com um pedaço do cabelo, outro quis ficar com a orelha. Cada um pegou um pedaço dessa verdade e foram criando religiões. Você pode perceber que todas as religiões, ou grande maioria delas, falam de Jesus. Eles usam as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus para justificar a religião deles. Então, isso deu origem à fé customizada, que é o que nós vemos muito hoje. Mas o perigo da fé customizada é que ela causa muito mal para quem pratica, porque eles patinam, eles buscam, empenham força naquela fé, eles fazem de novo e nunca obtêm resultado. Fé customizada é você ficar com aquilo que te convém. É quando uma pessoa ou um grupo de pessoas eles pegam uma ideologia, algo que convém para eles, para praticar. Então, por exemplo, assim, se eu sou contra dar o dízimo, então vou ficar com a galera que fala que não é bom dar dízimo, que não é bom dar dinheiro, porque pastor é bandido, que o pastor vai gastar o dinheiro. Se eu sou um cara que defende o adultério, eu vou falar o quê? É liberado o adultério, porque na Bíblia fala que podia casar com tantas mulheres, entende? O nome disso aí é fé customizada, porque a palavra de Deus vem completamente contra tudo isso. Então, você, já em contrapartida, praticar uma fé pura, uma fé viva, que é o que eu costumo dizer, uma fé viva, e uma fé agressiva, que é o que traz resultado para nós, é você ir na contramão do que esse povo tudo está fazendo. Porque quando você pratica uma fé viva, você fica com a palavra de Deus, mesmo que aparentemente você esteja no prejuízo. Mesmo que por um momento você ache assim, olha,
fiquei no prejuízo, mas eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. É a palavra de Deus que prevalece sobre a sua vida. Quando você pratica uma fé customizada, prevalece sobre a sua vida o que te convém. Se te convém roubar, se te convém passar a perna no seu irmão, se te convém falar mal do seu irmão e vice-versa, e por aí vai, podia citar aqui N exemplos. É o que você vai ficar, mas quando você fica com a palavra de Deus, com a fé viva que traz resultado, que é o que traz resultado para nós, o que prevalece sobre nós não é o seu achismo, não é a sua vontade, não é o tal do eu acho, é a palavra de Deus. E o profeta Isaías, ele alertou sobre esse tempo. Veja o que ele diz no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, ele deixou descrito essa profecia. Ele disse assim, olha, naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão. Veja como é muito sério isso aqui. Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiros. E o que isso significa? Ele estava querendo dizer que no fim dos tempos, muitas igrejas, muitas religiões iriam dizer estar aliançadas com Cristo, iriam dizer que estavam casadas com Cristo, quando na verdade estariam vivendo dos seus próprios dogmas, dos seus próprios ritos, dos seus próprios rituais. O que a gente vê na grande maioria é exatamente isso aqui que o profeta Isaías disse. Olha, nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus, mas o que prevalece aqui é a nossa doutrina. Ou seja, olha Cristo, nós te amamos, nós adoramos o jeito que você fala, nós queremos tudo que você pode nos proporcionar como sendo sua esposa, mas nós queremos comer a nossa própria comida, nós queremos produzir o nosso alimento espiritual de acordo com aquilo que nos convém. Percebe o grande perigo de você praticar essa fé customizada? Olha, nós queremos ser chamados de sua esposa, de sua igreja, mas quem vai determinar a forma com que a gente vai viver aqui? Somos nós. Essa é a fé customizada. Toda vez que você vê algumas religiões, vamos falar de igrejas, algumas igrejas praticando o quê? Vamos fazer uma campanha para cura, vamos fazer o jejum de Daniel, o jejum de Daniel que é praticado hoje é um jejum completamente diferente daquilo que Daniel fez. Porque Daniel ele fez um jejum para querer descobrir os segredos de Deus, para querer saber o que viria pela frente, o que era aquele reino de Deus que os outros profetas vinham falando, só um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Ele queria saber tudo aquilo. Será que você já parou para fazer um jejum desse, para dizer, olha Senhor, eu vou fazer esse jejum aqui porque eu quero que o Senhor me revele os seus segredos, me revele os seus mistérios? Ou você está fazendo um jejum só para poder ter um aumento salarial? E eu não estou falando para você que você não pode buscar uma melhoria de vida. Você tem que estudar, você tem que buscar. Eu estou querendo dizer que para você, no termo espiritual, você tem buscado a entender os mistérios de Deus? Ou você tem buscado só por você, pensando no seu umbigo, pensando só na sua barriga? Que você quer ter mais. Isso é fruto da fé customizada, que ela diz para nós que nós precisamos cada vez mais ter mais. E olha o que aconteceu com essa história de a gente precisa ter mais. Essa pandemia veio exatamente para parar, para dar um break nesse consumismo exacerbado que nós estávamos vivendo. Então, toda vez que eles fazem uma campanha para receber uma cura, é como se estivessem pisando no sacrifício de Cristo, olhando para Cristo e dizendo assim, olha Cristo, você morreu naquela cruz por nós, para nos dar cura, mas não precisava, porque nós temos os nossos próprios métodos de recebermos uma cura e de alcançarmos uma cura. Você derramou aquele sangue na cruz à toa. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você que está me vendo aí agora, você fez tantas campanhas para alcançar uma cura e talvez você não alcançou, porque você buscou uma fé customizada, você foi para um método que não funciona, porque a palavra de Deus não manda a gente fazer uma campanha em busca de uma cura. Ela fala que Cristo já alcançou a cura por nós naquela cruz no nosso lugar. Então nós como filhos, como cordeiros, nós temos o direito de chegar até aqui e falar, Senhor, tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, isso aqui não é meu, me cura. Esse é o caminho que a palavra de Deus diz para nós. Mas essa fé customizada que a gente vê hoje tem aprisionado a mente das pessoas. De que forma? Eles implantam o coitadismo, eles implantam a autocomiseração, porque como fui perseguido, porque Deus vai me honrar, porque Deus vai matar o meu inimigo. Coisa de fé customizada. E é brindes e mais brindes. Olha, compre isso aqui porque Deus vai te dar uma casa. Compra essa água aqui porque você vai receber uma cura. Compra essa água, eu não sei para que eles vendem tanta coisa. Fé customizada. Então, você pode ver, são feitas todo ano campanhas 1000. E cada ano que passa, eles têm inovado cada vez mais
nessas campanhas em busca de arrecadação de dinheiro, em busca de aprisionamento de mente das pessoas, porque a palavra de Deus diz claramente para nós, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus não diz para nós, viu, vá para a igreja, comprar um brinde, comprar uma água, comprar uma vassoura, sei lá o que essa turma vende. Se vocês puderem vender, o povo eles vendem, que eu já vi pastor vendendo igreja com membro e tudo. Eles vendem tudo, se for o caso, para você ver a que ponto essa fé customizada chegou. Então, assim, o reino de Deus, eu já não digo nem que ele está chegando, o reino de Deus ele já chegou entre nós para aniquilar todas as religiões, para aniquilar toda essa fé customizada que nós temos visto aí, para acabar com toda essa palhaçada que nós estamos vendo nos dias de hoje, porque não tem nada a ver com aquilo que Cristo veio dizer para nós, não tem nada a ver com o que os profetas veio dizer para nós acerca do reino de Deus. E a fé customizada tem levado milhares de pessoas para o inferno, para o engano. Muitas pessoas patinam, porque vivem praticando uma fé customizada. Que infelizmente ainda não tiveram oportunidade, mas se você está me vendo agora, a oportunidade sua é agora. De parar de praticar uma fé ignorante e começar a praticar uma fé viva, uma fé agressiva que vai trazer resultado para a sua vida. Não é você comprando um copo de água, você comprando um brinde, que Deus vai dar aquilo que você precisa. Eu vejo muitas pessoas comprando tanta coisa para ter prosperidade. Você já parou para pensar no que a palavra de Deus diz a respeito da prosperidade? Que é você dizimar, que é você ajudar a casa de Deus. Quer ser próspero, você tem que fazer isso. Não é ficar comprando brinde, não é ficar comprando Deus, porque Deus a gente não compra. Quer receber uma cura? Vai diante de Deus, vai quebrantado, se arrependa, peça a cura ao Senhor e Ele vai dar para você. Bom, veja o que diz também o profeta Isaías no capítulo 28, no versículo 17. Estabelecerei o direito como a lei e a justiça como fio de prumo. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo o varrerá, e o seu esconderijo as muitas águas submergirão. O que estava querendo dizer com isso? Que tudo isso que nós estamos vivendo aí, de pregações distorcidas, como os fariseus da época de Jesus, dessa fé customizada, dessa palhaçada toda, o próprio Deus, ele vai dar cabo disso aí. Ele vai encerrar através do quê? Através da chegada do reino de Deus. Então, convido vocês, talvez aí sua mente está a milhão, talvez tenha caído uma bomba, talvez tenha jogado uma bomba aí no seu colo e você precisa tomar uma atitude, porque você descobriu que você está praticando uma fé customizada. E praticando uma fé customizada, você, infelizmente, tem que dizer para você que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, faça um voto, faça um propósito. Ao invés de você ficar fazendo jejum em busca de um carro, em busca de aumento salarial, que tal você fazer agora um jejum em busca de conhecer os segredos de Deus, os mistérios de Deus? Talvez você nunca tenha parado para pensar que os segredos que a palavra de Deus diz, que os segredos serão revelados no tempo do fim, e que o tempo chegou e que você está por fora de tudo isso. Você já parou para pensar que você não pode dizer que você faz parte do povo de Deus, que você é filho de Deus, sendo que você não sabe o que está acontecendo nesses tempos? Porque eu falo para você, um filho, ele sempre sabe o que acontece na casa do pai. Ele sempre sabe quais são os planos do Pai. Será que você sabe quais são os planos de Deus com essa pandemia? Será que você sabe o que vai vir daqui a pouco depois dessa pandemia? Será que você está inteirado de tudo que está acontecendo? Será que você tem feito parte desse povo que Deus tem contado os segredos para eles? Se não, quero convidar você a conhecer o Portal da Reinista. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo todos os nossos canais. Do Spotify, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, blog. Não tem desculpa para você não conhecer o reino de Deus e os mistérios revelados para o tempo de fim, para esse tempo que nós estamos vivendo. Pare hoje de praticar uma fé customizada e conheça verdadeiramente o reino de Deus e qual é a vontade dele para esse tempo que nós estamos vivendo. Um grande beijo para você e eu espero você no próximo vídeo, porque eu vou explicar para você o que é o reino de Deus, o que é praticar uma fé viva de verdade. Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe.